O ser vivo teve sua origem no mar e se instalou na terra, proporcionando o surgimento de plantas que crescem no solo vivo. O grande promotor de seres vivos do planeta é, sem dúvida, a planta. O solo que adquiriu a força da natureza não é mais um simples conglomerado inorgânico. Ao observar melhor o ciclo evolutivo do solo, verificamos que este se derivou da rocha máter que sofreu ao longo dos tempos intempéries com a força do vento e da água, reações químicas, atuações dos micro-organismos, pequenos animais e raízes de plantas. Os primeiros agentes que surgiram foram os líquens e musgos. Dizem que leva cerca de 300 anos para se formar 1 centímetro de solo. Em um país como o Japão, onde predominam terras vulcânicas, para que estas se transformem em solo, são necessários centenas ou milhares de anos. A água circula através da atmosfera e da terra. A água que flui do solo dos bosques é rica em nutrientes. E essa água rica em nutrientes extravasa do bosque para irrigar terras de lavoura e de tabuleiro. Esta é a estação experimental de Ohito, localizada na península de Izu, região central do Japão. Na primavera, as árvores fazem crescer seus brotos e as cerejeiras silvestres florescem. Desde tempos imemoráveis, os japoneses têm consciência de que o homem faz parte desta generosa mãe natureza. Com paciência e esperança, os jovens camponeses cultivam o solo, tendo como base principal a natureza. Esta terra da estação experimental de Ohito, há cerca de 10 anos, era árida, coberta de campo sujo. Esta é a terra maravilhosa da estação de Ohito, fruto de 10 anos de árduo trabalho do homem. Verifica-se através de um penetrômetro a profundidade do solo, que alcança cerca de 1 metro. Vejam este lindo bosque de faia próximo à estação experimental. A riqueza do solo da natureza é vista nesta terra do bosque. A terra do bosque é fofa e macia porque contém muito ar. As folhas e galhos secos de árvores que caem no chão retornam à sua origem, fazendo parte do solo. Os pequeninos animais são os primeiros a atacar as folhas caídas no chão. Depois atuam os micro-organismos como fungos e bactérias. Os fungos se aproximam e invadem os tecidos das folhas. As bactérias ao redor das folhas caídas. Avança assim o seu processo de decomposição.
O mundo logo abaixo das folhas em decomposição. Os pequeninos seres vivos trabalham para decompor a matéria orgânica, formando novamente o solo. E os jovens camponeses, por sua vez, empenham-se em incorporar a matéria orgânica ao solo para refazer a terra virtuosa, à semelhança daquela do bosque. A incorporação de matéria orgânica facilita a disseminação de minhocas e outros pequenos animais. As minhocas trabalham muito bem para afofar a terra. Numa fase final da decomposição, o composto transforma-se em humus, proporcionando a presença abundante de micro-organismos ao seu redor. Para decompor totalmente a matéria orgânica, há a necessidade de trabalhos de micro-organismos e pequenos animais, como o ácaro. Este é um micro-organismo captado pelo microscópio eletrônico. Veja como ele atua na decomposição do composto. Isto que se vê é o fungo chamado bolor. Este é o micélio do fungo. Com o aumento da temperatura, verifica-se a multiplicação de actinomicetos. Numa fase final da decomposição, o composto transforma-se em humus, proporcionando a presença abundante de micro-organismos ao seu redor. A terra rica em humus apresenta uma boa estrutura física. Ela se compõe praticamente de humus e colóides de argila. Estes solos são agregados entre si através de polissacarídeos secretados pelos micro-organismos. A estrutura porosa de um solo proporciona o armazenamento de nutrientes, preserva o ar e a água e serve como um bom habitat de micro-organismos. Diversas espécies de micro-organismos vivem nas terras ricas em matéria orgânica, alimentando-as. Quem movimenta-se em volta da matéria orgânica do solo são as bactérias e outros seres primários. Esta é uma amostra de terra da estação Ohito, coletada há cerca de 10 anos. Esta outra amostra de terra foi coletada 10 anos depois. Ela apresenta boa estrutura física e porosidade. Graças ao trabalho dos seres vivos, transformou-se de terra dura em terra fofa. Fazendo-se uma análise química deste solo transformado, verifica-se uma melhora no suprimento equilibrado de nutrientes às plantas. Nesta estação é feita a prática de formação e melhoria do solo. Empregam-se plantas chamadas adubos verdes, que em geral são leguminosas e gramíneas. São trevos semeados nas entrelinhas de aveia. As leguminosas podem ser facilmente decompostas. As raízes das plantas de leguminosas trabalham em simbiose com bactérias que fixam o nitrogênio do ar, que é absorvido pelas plantas.
Esta é a bactéria Physobium sp, fixadora de nitrogênio do ar. Esta bactéria é chamada micorriza ou bactéria VA. Ela recebe nutrientes das plantas e, por sua vez, oferece às mesmas o nutriente fósforo. Aqui ela aparece com a cor vermelha, pois contém o elemento fósforo que é absorvido pela planta. A incorporação da leguminosa. Esta prática melhora o solo em seus aspectos físicos, biológicos e químicos. As raízes da planta penetram vigorosamente no solo. Incontáveis radicelas crescem lateralmente na raiz. As raízes das plantas rompem as camadas do solo e desmancham terras duras, tornando-as fofas, contribuindo para melhorar o terreno. O mundo das raízes e das rizosferas. Observa-se um crescimento vigoroso das radicelas. As plantas absorvem a água e os nutrientes através das radicelas. Vejamos agora o que acontece nas rizosferas. São as coífas e o meristema apical localizados na ponta de cada raiz. É assim que as raízes crescem. Na região do meristema apical se processa uma intensa renovação celular. Velhas e mortas que se desprendem da raiz são um alimento preferido dos micro-organismos. Muitas substâncias são exsudadas pelas raízes e atraem micro-organismos. Assim, à custa dessas substâncias, eles se proliferam. Por sua vez, quando morrem, os micro-organismos vão servir como nutrientes às plantas. Estas são bactérias que vivem ao redor das plantas. Aqui ocorre uma simbiose perfeita entre os micro-organismos e as raízes das plantas. Este mundo microbiológico faz lembrar a flora intestinal do homem. Vemos também a competição entre os micro-organismos na disputa por seus alimentos. Duas espécies de bolor dispostas na placa de vidro lado a lado. Cada micélio emite o filamento de seus invólucros e se desenvolve a ponto de quase um tocar no outro. Acompanhando-se esta luta de filamentos, verifica-se que em dado momento eles param de crescer pouco antes de um tocar no outro. Ao que parece, há uma troca que inibe o crescimento de filamentos de ambos os lados. Será que cada micélio reconhece a área de domínio do outro? Este fenômeno parece acontecer também entre as bactérias. O filamento grosso é o patógeno Rhizotonia e o outro, mais delgado, é o tricoderma.
O filamento fino, mais ágil, envolve o mais grosso, sendo este imobilizado e desfeito. É uma luta de dois fungos. Sabe-se que muitos nematóides se alimentam de bolor e de bactérias, mas existem também bolores que se alimentam de nematóides. Os bolores preparam armadilhas com seus corpos. Nematóides são presos nessas armadilhas e devorados. Os nematóides mortos servem também de alimento para as bactérias. Assim se prolifera rapidamente a colônia de bactérias. Seres vivos primários como a ameba espreitam o aparecimento de bactérias. Contorcendo o seu corpo, a ameba aproxima-se da bactéria e engole a presa já enegrecida. As bactérias engolidas se movem dentro do corpo da ameba. Aqui, as amebas parecem estar atrás das matérias orgânicas que têm coloração alaranjada, mas na verdade elas estão perseguindo os micro-organismos. Eles são engolidos e digeridos lentamente pela ameba. As temíveis amebas também um dia podem ter o seu fim, dando lugar às bactérias. A luta de sobrevivência dos seres vivos é travada no mundo oculto dentro da Terra. Impede-se assim a proliferação contínua de uma só espécie. Esta é uma lavoura onde se pratica o plantio contínuo de hortaliças. Normalmente, as lavouras de plantio contínuo utilizam um grande volume de adubos e defensivos químicos. Ocorrem, então, surtos de patógenos endêmicos decorrentes do plantio contínuo de hortaliças. Que diferença existe entre a terra assim infestada e a terra saudável? Vamos observar os micro-organismos através do microscópio. Na terra saudável, que contém matéria orgânica em proporção adequada, existem diversas colônias de micro-organismos. Nesta terra infestada de doenças, são poucas as espécies de micro-organismos. Aqui, a proliferação de uma espécie ocupa toda a superfície da placa de vidro. Este é o fungo patogênico da doença denominada fusariose.
À direita aparecem as raízes da planta. O fusariose aproxima-se das radicelas e por elas penetra no tecido da raiz. As raízes enfraquecidas com a infestação do fusariose são suscetíveis ao ataque de outras bactérias patogênicas e nematóides. Assim, aniquilam a vida do cultivo. Este é o sintoma da murchadeira decorrente do ataque de fusariose. Hoje, a murchadeira de fusariose é considerada a doença de maior gravidade em horticultura. Esta é a doença da acelga, que se caracteriza pelo sintoma de podridão da raiz. Verifica-se que na lavoura em que se cultiva a acelga continuamente, aumenta o risco da doença. O patógeno fica inativo na forma de micélio durante o inverno. No ano seguinte, quando se planta a acelga novamente, os micélios voltam ao seu estado ativo para atacar as raízes. Antigamente, quando não havia defensivos químicos, procurava-se controlar as doenças de forma mais branda. Em algumas regiões, por exemplo, era comum o sistema de consorciação de plantas. Assim, o pepino era consorciado com a cebolinha. Vamos observar como este método é eficiente no controle de doenças. Verifica-se nas raízes da cebolinha a presença de micro-organismos que vivem em simbiose com ela, atacando os patógenos. Aqui são vistos fungos patogênicos e micro-organismos benéficos e combativos. O patógeno de fusariose emite o seu filamento e em volta dele aglomeram-se bactérias combativas. Por fim, o patógeno é cercado por bactérias benéficas. Assim, o fungo patogênico é preso por uma multidão de bactérias combativas que impedem a sua proliferação. As bactérias combativas têm a função também de aniquilar os fungos. A consorciação de culturas é um dos métodos eficazes que utilizam características benéficas de determinados micro-organismos. Solos cultivados com adubos e defensivos químicos contêm pouca matéria orgânica e são suscetíveis à erosão hídrica ou eólica. As terras com poucos seres vivos logo se transformam em terras mortas e duras. Para recuperar um solo enfermo como este, é preciso acrescentar matéria orgânica preparada como composto. A estação experimental no início do verão. O início da colheita de chá. A terra torna-se saudável com o uso de matéria orgânica que proporciona um suprimento equilibrado de nutrientes e fornece às plantas água e ar de maneira adequada.
As plantas cultivadas em uma terra saudável produzem folhas, flores e frutos bonitos e sadios. Este é o local de preparo do composto. Crianças curiosas são atraídas ao local porque nos restos de moirões usados para o cultivo de cogumelos nascem muitos besouros que logo se tornam adultos. Nos restos de moirões também se encontram outros pequenos animais. A sábia natureza utiliza estes seres no ciclo da vida, devolvendo todos os elementos para a terra. Mas nos últimos 50 anos, foi fabricada uma grande quantidade de produtos que não existiam originalmente na natureza. Após servirem ao homem por um tempo, estes produtos são abandonados.